Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo que nós começamos a ver antes, né? A gente falou um pouquinho sobre arte na pré-história. E agora, essa aula de hoje vai estar dividida em duas partes, né? Essa primeira, né, aula 3, a gente vai falar aí sobre Egito. E na continuação, a gente vai falar sobre arte também na Mesopotâmia, tá? Quando a gente está falando de Egito e Mesopotâmia, nós estamos pensando aí em duas civilizações, né, do período aí antigo, que a gente fala, tá? São civilizações que elas estavam localizadas em áreas ali do norte da África, Oriente Médio aproximadamente, né? Hoje em dia, a civilização aí do Egito a gente pode localizar, né, no mesmo país, né? Ainda existe aí, né, o país chamado Egito. E da Mesopotâmia, por exemplo, nós temos a região ali dos rios Tigres e Eufrates, né? Que é próximo ao Oriente Médio, uma região que é ocupada atualmente pelo Iraque, Irã. Então, nós estamos falando destes povos especificamente, tá? Então, vamos começar aí pensando no Egito. E a gente precisa saber, né, a primeira informação é que todas as ocorrências do Egito nesse período antigo eram voltadas para a religião. O que isso significa? Que, inclusive, as manifestações artísticas eram um reflexo de alguma manifestação religiosa, né, ou de alguma prática religiosa. Tá? No geral, as práticas religiosas do Egito elas estavam muito vinculadas com a existência depois da morte. Tá? Eles acreditavam, né, fortemente nesse ideário de uma vida após a morte e em rituais que garantissem que depois desse período principalmente, né, os faraós, os governantes poderiam ter acesso aí, né, a lembranças de quando eles ainda estavam vivos, né, da organização social que era presente naquele período, né, do lugar que aquela pessoa que morria ocupava dentro da sociedade durante sua vida. Então, como um todo, eles pensavam que a manifestação artística poderia sugerir, né, essas informações, né? Então, no geral, era esse tipo de entendimento, né, que eles tinham, tá? A religião deles, eles a aceitavam e não havia muita discussão, né, sobre organização social e política, o que cada um, né, o papel que cada pessoa ocupava na classe social, tá? Nada disso era muito contradito, né? Eles aceitavam essa organização, tá? E esse era o contexto de produção artística. Então, por exemplo, a produção do Egito, ela não era reflexo de nenhuma manifestação, por exemplo, contra um determinado papel político, um determinado governante ou organizações sociais aí contraditórias, ok? Ele não tinha nenhum desses caráteres. Tá? Quando a gente está falando de arte vinculada à religião e toda essa ideia de vida após a morte, a gente vai entender que
o Egito ele foi aí uma das civilizações responsáveis aí pelo processo de mumificação, que a gente chama, tá? Em que eles utilizavam, né, dos conhecimentos medicinais deles para conservação do corpo, tá? Dos governantes, né? Por exemplo, a gente tem o Ramsés, que era um imperador egípcio, né? E eles faziam esse processo de conservação para que, após a morte, né, a pessoa pudesse ocupar o seu corpo, né? O corpo estivesse inteiro para isso, tá? Por que a gente está falando isso, né? Porque, de uma forma geral, isso foi uma manifestação, um elemento que culminou em produções artísticas daquele período, tá? A gente está vendo aqui algumas manifestações até que a gente já conhece, né? Por exemplo, as pinturas rupestres, algumas obras utilizando pedras no geral, e do nosso lado direito a gente tem uma pirâmide, né? O que isso significa? O que esse conjunto de imagens traz para a gente do ponto de vista artístico, né? A gente já viu que a pintura rupestre ela era um símbolo, né? Um reflexo da vida cotidiana, um período aí que a gente chama de pré-histórico, tá? Em que ainda não havia, por exemplo, a escrita, então as pessoas contavam, né, histórias, contavam coisas do seu cotidiano, se expressavam através dessas pinturas, tá? O mesmo foi acontecendo ao longo dos anos, né, com a escultura, por exemplo. E qual era o recurso que eles tinham disponível para esculpir, né, para fazer as suas obras e a sua manifestação artística? Eram os recursos naturais. Então, a gente pode pensar em alguns monumentos, né, utilizando, por exemplo, a pedra, né, alguns monumentos aí no norte da Europa, tá? Algumas formações aí rochosas que eles usavam, algo que estivesse envolvido em ritos e elementos religiosos, ou mesmo questões aí de criação de templos, tá? A gente está falando principalmente, né, culminando aí no que a gente chama de período aí do Egito. Isso, né, tem a ver com a gente tem esse conjunto de obras e no Egito a gente também tem essa relação, né, da pedra, de esculpir, né, do ato de criar monumentos. E quais eram esses monumentos para eles, né? Alguns deles eram as pirâmides. Tá? O que era a pirâmide? A pirâmide, ela era o monumento que recebia o corpo, né, da pessoa que morria, né? No caso, o corpo de governantes, né, de elementos importantes e relevantes da sociedade, não era todas as pessoas que tinham aí a sua pirâmide, ok? Era um privilégio das classes aí dominantes, tá? E para esse processo, né, a gente viu então que eles mumificavam, tá? E o resultante, né, era o que a gente chama aí de múmia. Acredito que vocês já tenham visto aí alguns filmes, alguma reprodução nesse sentido, tá? Se vocês não viram e gostarem desse estilo de filme, eu recomendo para vocês assistirem o filme aí A Múmia, tá? Que vai falar um pouquinho sobre essa questão da mumificação. Vocês conseguem visualizar um pouco das pirâmides, todo esse contexto de
Egito, ok? Então, a partir do momento que eles tinham essa múmia, eles utilizavam um caixão, que na verdade naquela época era o que eles chamavam de sarcófago, tá? O sarcófago era uma escultura em pedra, madeira ou até mesmo ouro daquele período, tá? E esse processo de mumificação, junto com esse caixão, né, chamado sarcófago, e um clima muito seco do Egito, ele ajudou bastante a preservar vários corpos, né, de governantes que tiveram, né, esse tipo de tratamento ao serem enterrados, ok? Aí vocês têm, por exemplo, o sarcófago do Tutancâmon. E o que vocês podem perceber? Que era realmente uma escultura, né? Não era uma caixa, nada parecido com isso. Era um elemento de elevação mesmo, inclusive pelo material empregado, né? Às vezes, aí como foi dito, o ouro, isso revelava um determinado status daquele governante. Além desses sarcófagos, né, a gente tem aqui algumas imagens de vasos, de potes. Vocês percebem que no Egito eles tinham por recomendação, né, aí a elaboração de estátuas e esculturas em geral que tinham os rostos, né? Esse chapéu, se é que podemos chamar assim, né? Ele era representativo, né, das vestes, da própria veste aí daquele período, né, e dos ornamentos. E eles representavam tanto pessoas, né, como animais, tá? Do ponto de vista aí da arquitetura, as pirâmides, elas são uma evolução, né, digamos assim, de mastabas ou tumbas, certo? Que são esses essas primeiras manifestações, né, de construções mortuárias, que a gente chama, que são construções que são feitas para abrigar corpos, né, com esse sentido aí mais religioso da coisa, ok? Basicamente, né, quando a gente pensa em uma pirâmide, a gente está pensando em uma construção que tem um formato aí piramidal, né, com uma base maior, tá? Normalmente a entrada é por um fosso, tá? Ou um poço, né, que tem uma passagem aí por baixo dessa área das pirâmides, ok? Então aqui vocês podem ver uma perspectiva explodida desse tipo de construção, né? Abaixo aí daquele formato piramidal que a gente conhece, né? Temos, então, esses elementos aqui, né? Por exemplo, uma câmara, a câmara é onde está aí a nossa múmia, né? Dentro do sarcófago. Temos a câmara do tesouro, porque lembrem-se, eles acreditam na vida após a morte. Então, eles guardam os tesouros dessa pessoa junto, para que quando ela se levantasse, né, ela poderia aí ter acesso àquele tesouro que ela já tinha, né? E algumas antecâmaras e anexos também com objetos desse indivíduo, tá? Então, aqui lembrando que basicamente o acesso era por um corredor, né? E um fosso de entrada que era aí fora desse nosso espaço da nossa pirâmide. Tá? Então,
Aqui, né, vocês vão ter, por exemplo, a pirâmide de Gizé, tá? Ou pirâmide de Kelps. A pirâmide de Kelps é a maior pirâmide que a gente conhece até hoje, tá? Ela tem 52 quilômetros quadrados de extensão, né? Ela foi feita em blocos de calcário, né? Foi feita através de trabalho escravo, tá? E demorou muito, né, para ser construída, ou seja, né, demorou 23 anos e usou aí, em média, 4.000 operários, né? Aqui, nesse esquema, vocês podem ter uma noção dos espaços que ela tem, né? De como ela foi desenvolvida, né, do ponto de vista de espaços, ok? Então, só para vocês terem uma noção, né, se essa pirâmide ela demorou 23 anos para ser construída, era um costume, né, que os governantes eles começassem a construir essas pirâmides, né, muito antes deles morrerem, né, porque eles acreditavam então que quando eles morressem eles iriam ser colocados ali, né, e posteriormente teriam a continuação da sua vida após a morte, tá? Aqui vocês conseguem ver algumas imagens, né, de outras pirâmides. Essa aqui de cima também é de Kelps, que é essa anterior que a gente tratou, né, a maior, tá? E aqui uma outra pirâmide. E o que vocês podem observar também? Que a gente tem, no geral, a presença dessa figura aqui, né, que parece um rosto de homem num corpo mais animalesco, né? Esse tipo de escultura, vamos chamar assim, é o que a gente chama de esfinge, tá? Então, é uma representação humana num corpo animal que estava correntemente, né, associado aí a esses espaços de pirâmides, tá? Essas áreas das pirâmides normalmente tinham essas esfinges na frente delas, né? Aqui só para vocês terem uma noção, né, maior. E qual era a representatividade, né, do ponto de vista religioso, né? A gente pode ver que é uma manifestação artística, afinal, porque você tem uma escultura, mas ele era feito com fins religiosos, né? Ele era feito para quê? Era aqui um corpo de leão, né? Um corpo animal, forte, com uma cabeça humana que representava a sabedoria, tá? Isso era uma representação, né, para afastar os maus espíritos, para que a, o governante, né, que estava lá na pirâmide pudesse aí fazer toda essa passagem, né, de vida para a vida pós-morte, livre dos maus espíritos. Um outro tipo de escultura que a gente encontra, principalmente em frente aí a templos e locações religiosas no período antigo no Egito, são os obeliscos. Hoje em dia a gente ainda conhece aí alguns obeliscos, tá? A gente vai falar mais para frente. Mas basicamente, né, o obelisco ele representa uma história, né? Representa um determinado período, um marco importante, né? No Egito Antigo, eles foram utilizados para serem colocados aí em frente aos templos, tá? Com marcações para sua luz solar. É interessante a gente pensar
que ele é uma estrutura alta, né? Parece uma coluna, e que ele tem uma pirâmide no alto dele, tá? Então, a gente consegue ver, né, que a partir do momento que ele recebe a luz do sol, ele vai criar uma determinada imagem, né, um determinado reflexo solar ao redor dele, tá? Para fazer esse tipo de escultura, que também vocês podem observar que tem uma série de desenhos esculpidos nela, eles usavam aí o granito vermelho, tá? Então, eles pegavam uma pedra única, uma pedra grande, e esculpiam aí esses blocos, né, chamados obeliscos. Agora a gente vai entrar na pintura, né, que é uma forma artística que a gente conhece mais, que a gente tem um pouco mais de conhecimento quando a gente fala de arte, né. Essa regra no conjunto aí de obras egípcias, tá? É importante vocês conhecerem. Normalmente, quando existe alguma questão dos vestibulares voltados para arte no Egito, eles têm esse caráter, tá? De pensar regras que os egípcios tinham para representação artística, tá? A primeira regra era o que a gente chama aí de frontalidade, tá? Eles representavam normalmente as figuras com a cabeça virada de lado, os pés virados de lado, vocês podem ver aqui, né? Mas o tronco, ou seja, toda essa parte aqui do corpo, ele era normalmente retratado de frente, que é então que a gente chama aí dessa regra de frontalidade, tá? A cabeça, ela também tá de lado, ela também tá de perfil, mas os olhos eram representados de frente. Então, fiquem bastante atentos a essa regra, né? Olhem várias obras, né, egípcias. Vou deixar algumas coisas para vocês no nosso grupo do Classroom. Vejam algumas obras que foram feitas neste período e tentem observar essas características de frontalidade, tá? Então, fiquem bastante atentos a isso. Uma outra questão é que não tem 3 dimensões, é um desenho bidimensional que a gente fala. É um desenho com altura e comprimento ou largura. Ele não tem profundidade, né? Não é como hoje se a gente fizesse um desenho, por exemplo, de uma pessoa, né? Que dá para você sentir como se a pessoa estivesse quase te olhando ou próximo a você, porque tem tantas dimensões, né? Aqui não, é um desenho bidimensional, chapado, não trabalha com sombras, tá? Isso é uma das regras também, né? Ou seja, se você não tem 3 dimensões, consequentemente você não tem profundidade, tá? Então, isso aí é um importante segmento quando a gente fala de pintura egípcia, tá? Outro ponto, a tinta, né, para pintura ela é lisa, não tem claro escuro e não tem sombra. Tudo isso também está ligado aqui à ausência de 3 dimensões, tá? E, em última instância, a questão da hierarquia. Não existe representação das pessoas em classes ou funções sociais que não sejam aquelas reais, tá? A pessoa ela é representada em pinturas de acordo com aquilo que ela é, né, na vida real, com a função que ela ocupa realmente, ok?
Então, guardem bastante isso. Aqui, vocês podem ver mais algumas imagens. Lembra que eu comentei lá quanto aos vasos, né, que era comum a retratação de figuras com corpo humano e face animal, tá? É quase o nosso oposto da esfinge, lembra? A esfinge é corpo animal, né, corpo de leão e rosto humano. Aqui nas pinturas, em algumas esculturas, era representado exatamente o oposto, né? Que era o corpo de homem e rosto animal. E aqui vocês podem ver mais algumas coisas a respeito da regra da frontalidade, certo? Aqui um pouquinho mais, né? Escultura, pintura, tá? Tudo isso sempre, então, com essa regra da frontalidade. As pinturas com cores fortes, sempre com bastante amarelo, bastante vermelho, principalmente, tá? Isso também é uma característica forte da pintura egípcia. Tá? Vocês podem ver, né, esses tons terrosos indo para o vermelho. Algumas coisas feitas em ouro, tá? Imagens como essa aqui deixa a gente ver um pouco melhor nessa ideia do olho, né? O olho que é representado de frente, mesmo que a cabeça esteja representado em perfil, que a gente chama, tá? Então, corpo e olho representados como se a pessoa estivesse de frente para você, ok? A escultura, ela tinha uma questão, né, de representar também, né, esses traços de condição social, de realidade. E assim como a pintura, não tinha tantas dimensões, né, ou seja, tinha pouco movimento, tinha rigidez, né, não eram elementos muito flexíveis, digamos assim, tá? Um olhar fixo, nas próprias pinturas já dá para perceber isso, né? Que existe um olhar fixo, esse olhar à frente, tá? Não era uma questão muito flexível realmente. Aqui a gente pode ver uma entrada, né, de um templo que tem essa escultura. Então, no geral, né, se a gente for considerar aí as esfinges também como uma escultura, os templos tinham esculturas, as pirâmides possuíam pinturas. Então lembra, tudo isso está associado, né? Essa vida real, né? Que era pintada, por exemplo, em templos, em pirâmides, para que você sempre esteja fixo naquilo que é real, que existe, que representa, né, classes sociais existentes, quem domina e quem é dominado, inclusive. Aqui vocês podem ver mais algumas esculturas, ok? São todos achados, né, no Egito, tá? Esculturas em pedra, esculturas em metal, tá? Madeira. Esses eram os principais materiais utilizados. Aqui alguma coisa em ouro, né? Uma cadeira, ou seja, eram esculpidos também esses objetos, né? Esse mobiliário, né? Que tinha a própria cadeira em si, né? É um objeto, né? Tem, além disso, essas esculturas, sempre representações de animais. Vocês podem ver que aqui, né? Nos pés da cadeira tem um pé aqui, parece um pé de leão, tá? Aqui também faces de um leão e o encosto, né, da nossa cadeira tem uma pintura aí com as cores, né, amarelo, vermelho, verde, azul, tá? Parece bastante dourado, dourado é uma cor muito egípcia, né? Aqui
uma escultura, né, de uma cabeça com bastante expressão no sentido de um olhar mais fixo, tá? Como a gente viu, que é predominante, tá? Nesse tipo de arte que eles faziam, tá? E tendo todas essas informações, a gente consegue pensar um pouquinho em algumas atividades, tá? A minha ideia nessas atividades é que vocês possam observar, tá? E a gente vai discutir, né, mais a fundo a atividade no nosso Classroom. Mas, de forma geral, tá? O que ele traz? Ele traz uma figura e traz um pequeno texto, né, sobre a mumificação, tá? Aqui é um outro ponto, né, de atividades. Ele traz alguns objetos, né, uma máscara, um colar, tá? E eles querem utilizar, né, a imagem, tá? O texto e esses elementos aqui para que vocês respondam algumas questões, tá? Então, considerando tudo isso que foi colocado, o que vocês podem dizer, por exemplo, da sofisticação, né, do uso das cores, dessa ornamentação, tá? Das representações de construção, da cultura egípcia, né? Lembra que tudo que a gente falou até agora está sempre relacionado com a religiosidade, por exemplo. Então, como você encara isso? Tá? Aqui um pouco mais, né? Mais algumas pinturas para vocês explicarem, por exemplo, aqui, ó, a lei da frontalidade. Qual é essa lei da frontalidade? Como ela é importante, tá? E com isso, a gente finaliza então essa nossa primeira parte de aulas sobre antiguidade, né, referindo-se ali ao Egito e a Mesopotâmia. A gente vai discutir mais sobre as atividades no nosso grupo, então fica sempre ligado lá. Eu quero que vocês interajam mais, que vocês me respondam, né, sempre, para que a gente possa fazer um grupo que realmente consiga debater, tá, para chegar aos resultados, né, para chegar às conclusões das nossas atividades e assim a gente consegue ter uma aula muito mais rica, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente volta então na outra semana, tá bom? Grande abraço para todo mundo.